Muito bem, como a gente disse agora há pouco, o Ministério da Justiça anunciou a publicação, de uma portaria para tornar compulsória a quarentena e a internação por suspeita do novo coronavírus no Brasil, com sanções que podem levar até a prisão de quem desrespeitar as recomendações. A portaria cita 2 artigos do Código Penal para justificar essa prisão, entre outras medidas. E para justamente explicar, detalhar essas medidas tomadas pelo governo federal nesse combate à pandemia do coronavírus, como anunciamos no começo do programa, temos na ponta da linha, plugado conosco, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a quem desde já agradeço pela gentileza em conversar com a Jovem Pan. Tudo bem, sempre é um prazer aí poder falar com a Jovem Pan, falar com o público. É importante nesse momento que existe essa epidemia do coronavírus, tranquilizar a população, não existe nenhum motivo aí para pânico, mas é claro que a população tem que estar atenta, tem que tomar uma série de precauções. Essa tem sido a orientação do presidente Jair Bolsonaro e essa portaria vem na esteira dessas medidas necessárias para conter a epidemia. Muito bem, ministro, vou passar a palavra para o Augusto Nunes e depois o Zé Maria Trindade tem algumas perguntas para o senhor. Ministro, eu quero conversar também sobre coronavírus, mas eu queria saber se essas fugas dos presídios aqui de São Paulo, se esse fato também faz parte das prometidas retaliações de organizações criminosas, insatisfeitas, evidentemente, com as boas medidas que o senhor tem tomado. Tudo bem, Augusto. Na verdade, não existe uma conexão dessa situação. O governo do presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Justiça, nós temos tomado medidas duras contra o crime organizado, isso que tem gerado resultados positivos, mas agora existe um contexto em que o governo federal e também os governos estaduais buscam evitar a propagação do coronavírus dentro dos presídios. E, para tanto, infelizmente, tem que ser impostas algumas restrições. Por exemplo, nós impusemos restrições às visitas aos presídios federais, alguns estados estão impondo também restrições, e o governo do estado de São Paulo, a administração penitenciária em particular, anunciou que iria suspender as saídas temporárias dos presos que estão em regime aberto ou semiaberto, e houve uma resignação de parte da população prisional que queria ter a saidinha e acabou fugindo, um pouco talvez até com medo do próprio coronavírus. A informação que eu tenho é que boa parte dessas pessoas que fugiram já foram recapturadas. Então não é um grande problema de segurança pública, mas isso não tem uma relação com o combate ao crime organizado. O que se espera aí da população carcerária? Existem muitas pessoas ali buscando a reabilitação, querem voltar ao convívio à sociedade no momento oportuno. Também eles têm um sentimento de responsabilidade, na autopreservação, para não serem contaminados com a doença, 2, para evitar que seus familiares sejam contaminados, principalmente nessas visitas. Então, é um período em que, infelizmente, eles vão ter algumas restrições maiores, mas veja, também a população que está fora das prisões vai estar tendo restrições, está tendo limitações por essa questão, por essa recomendação do distanciamento social. Então, algo que todos nós vamos ter que passar e espera-se a compreensão por parte da população prisional. Tenho certeza de que a grande maioria dos presos vai ter a compreensão da necessidade dessas medidas. Como eu disse até em afirmação anterior, isso não é nenhuma punição. São medidas para proteger os próprios presos e seus familiares. Diga lá, Zé Maria Trindade. Zé Ministro, voltando aqui ao assunto, a portaria que os senhores assinaram, o senhor e o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, ela traz novidades na legislação. Eu queria saber de detalhes, como sem mandado judicial, o policial pode obrigar alguém a ficar isolado, em quarentena, realizar exames, E também sobre a requisição de bens e serviços, como é que seria? O policial poderia dizer para alguém, olha, seu carro está requisitado para transportar um doente, ou mesmo chegar no hospital e obrigar o atendimento. E mais, se essas medidas valem também para outros surtos, outros casos de doença, ou é uma portaria exclusiva para este momento? Nós vivemos tempos excepcionais.
infelizmente, a necessidade de controlar essa epidemia, mais uma vez, as pessoas não precisam ter pânico, as pessoas têm que manter a calma, mas nós temos que tomar uma série de medidas para evitar a disseminação. Nós temos seguido estritamente as orientações do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde encaminhou um projeto de lei ao Congresso, que foi aprovado em tempo recorde. Congratulações ao Congresso, que é a lei do coronavírus, tá? Que estabelece, para controle do coronavírus, medidas como o isolamento e a quarentena, além dessa requisição de bens e serviços. E a legislação prevê que essas medidas têm que ser cumpridas, evidentemente, e que, não sendo cumpridas, a pessoa que as infringe fica sujeita a uma responsabilização. A portaria que foi ditada agora, conjunta entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, visa apenas estabelecer quais são as consequências do descumprimento. Mas nós estamos propondo isso como uma última medida, porque nós acreditamos que a população brasileira, bem informada, vai seguir as orientações e as recomendações médicas. Então, se tem alguém, por exemplo, que foi detectado um exame positivo e há uma medida de isolamento recomendada pelos médicos, é evidente que essa pessoa não pode sair por aí passeando, porque ela vai estar colocando em risco a saúde de outras pessoas. Então, a pessoa tem que seguir a recomendação médica, ficar em casa, né? Se houver medidas também de quarentena das autoridades sanitárias, isso tem que ser seguido. E eu tenho certeza que a população brasileira vai compreender a necessidade e vai seguir voluntariamente essas medidas. A portaria, no entanto, prevê uma situação, nós temos que saber o que acontece se não for cumprido voluntariamente. E aí nós temos que parar com essa mania no Brasil de achar que qualquer determinação do poder público só é válida quando tem uma ordem judicial. Ao contrário, a polícia, as autoridades executivas, administrativas também têm um poder. A polícia tem aquele famoso poder de polícia. Então, se for descumprido alguma dessas medidas, o que a portaria estabelece? Que a polícia pode cumprir elas coercitivamente, por exemplo, a medida de isolamento, levar a pessoa para a sua residência para ela ficar lá isolada, ou levar para a internação hospitalar e ela ficar isolada, ou para cumprir essas medidas de quarentena. É um absurdo achar que nós precisamos ter uma decisão judicial para fazer valer esse tipo de decisão. Nós tivemos um passado isso, a revolta da vacina, que aconteceu no início do século XX, no Rio de Janeiro, em que também medidas de vacinação encontraram resistência por parte da população, ali naquele caso desinformada, e isso foi cumprido coercitivamente. Né? Hoje não vai ter revolta, né? A população brasileira não vai se revoltar para cumprir essas medidas, compreende a população essa necessidade. Agora, naqueles casos menores em que tiver uma resistência, a portaria estabelece de maneira clara, não precisa ter uma ordem judicial, a determinação deve ser cumprida. E o que a gente colocou lá também é que, olha, se você descumprir, você está possivelmente incorrendo num crime. Existem crimes na nossa legislação penal, no Código Penal, crimes já antigos, por exemplo, de desobediência e também de desobediência à medida determinada para impedir uma epidemia de doença. Então, existe uma previsão de penas e nós estamos ali estabelecendo que, nesses casos, a autoridade policial pode lavrar um flagrante ou pode lavrar um termo de infração de menor potencial ofensivo e tomar as medidas necessárias. A prisão é o último recurso cabível, porque, evidentemente, colocar uma pessoa com problema de saúde dentro das prisões não é a melhor saída. Agora, nós temos que ter essa alternativa como uma última hipótese. Num primeiro momento, a autoridade policial pode lavrar o termo de infração e encaminhar coercitivamente a pessoa por isolamento, se for essa, por exemplo, a medida que for descumprida. Requisição de bens e serviços, a própria lei estabelece que a pessoa tem direito à indenização, como é o caso da nossa Constituição. Mas como nós estamos numa situação de emergência, essa indenização pode ser paga a posteriori, pode ser paga depois. Ministro, nós anunciamos agora há pouco, né? Nós noticiamos agora há pouco o fechamento da fronteira com a Venezuela. A gente conhece o caos que é a saúde pública na Venezuela e o quanto isso poderia acarretar mais problemas para a população de Roraima. Eu queria perguntar para o senhor se essa medida pode ser estendida para outras fronteiras, outros países. Esse assunto de fechamento de fronteiras é muito delicado, né? Nós somos um país que tem uma tradição de amizade com os nossos vizinhos, uma relação
normalmente excelente com todos os nossos vizinhos. Com a Venezuela, evidentemente, com esse regime autoritário que lá vigora, fica um pouco mais complicado. Mas essa portaria, essa medida, né, que foi avaliada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi anunciada pelo presidente, tem presente principalmente a questão sanitária, que é uma análise de que nós não temos condições de absorver, o nosso sistema de saúde não tem condições de absorver venezuelanos que eventualmente estejam infectados e venham ao Brasil buscar esse tratamento. Até porque nós temos que atender primariamente a nossa população. Do outro lado, existe aí um risco de pessoas virem infectadas e contaminarem a população brasileira. Então, é uma medida sanitária, eminentemente. Assim como vários outros países estão fazendo, né? Esses dias foi anunciado a Alemanha fechou suas fronteiras com a França, a União Europeia fechou suas fronteiras. Então, é um contexto absolutamente excepcional e a decisão foi tomada, né, pelo presidente em relação à fronteira, embasada, né, em evidências científicas, médicas, um parecer da Anvisa, em relação à Venezuela. Em relação a outras fronteiras, essa é uma questão que fica em permanente avaliação, mas evidentemente não existe como antecipar se vai ser tomada ou não a decisão, até porque essas questões têm uma dinâmica própria. Augusto Nunes. Ministro, a Argentina, o fechamento das fronteiras argentinas inclui a fronteira com o Brasil? A informação que eu tenho é que houve um fechamento, né, dessa fronteira, embora parcial. Eu não tenho ali bem os detalhes de como isso está sendo realizado, né? No entanto, o presidente está em constante contato com os presidentes dos demais países e essas questões vão ser, vamos dizer, elucidadas. É tudo muito rápido, né? Então, essa epidemia tem gerado aí desafios mundiais e muitas vezes nós recebemos esses anúncios de fechamento de fronteira e muitas vezes nós não temos nem o detalhamento ainda de como isso vai ser feito. Só a propósito aí da questão da fronteira com a Venezuela, é importante destacar que não há uma interrupção do tráfico de mercadorias. Aí é uma avaliação feita também pelo governo brasileiro de que interromper o tráfico de mercadorias poderia prejudicar tanto a economia do estado de Roraima, né, como igualmente o fornecimento de mercadorias até alimentícias à Venezuela. Zé Maria Trindade, sua pergunta. Ministro, já há casos em outros países e aqui há pedidos insistentes de advogados no Supremo Tribunal Federal para libertar presos aí, tendo como argumento exatamente a pandemia do coronavírus. O senhor acha que pode chegar a esse ponto? Se houver, qual é o limite ali e qual a interferência da soltura de presos aí, aproveitando esse momento de crise internacional? Nós respeitamos muito o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem um papel extremamente relevante, mas numa crise dessa natureza, é importante que as autoridades executivas tenham a liberdade de tomar essas decisões e realizar essas políticas, sem precipitações. Então, por exemplo, eu vi que foi dado ingresso e uma ação no Supremo para fechamento das nossas fronteiras. O Poder Executivo está atento a isso, está cuidando disso. Então, não é cabível, né, a meu ver, com todo respeito, e o Judiciário nem decidiu nada nesse sentido, que o outro poder venha se substituir uma decisão, uma política que está sendo formulada pelo Executivo, considerando todos os detalhes envolvidos. A mesma questão dos presos, nós estamos atentos à questão carcerária. O DEPEN, né, do Ministério da Justiça suspendeu as visitas aos presídios federais, da mesma forma, para preservar os presos e seus familiares. Várias administrações penitenciárias estaduais estão tomando providências. Nós estamos atentos à necessidade de fornecer insumos, material, para proteger os presos. Nós estamos aí conversando intensamente com o Ministério da Saúde para adiantar a campanha de vacinação dentro dos presídios, já que existe ali uma certa vulnerabilidade. Então, não há necessidade de precipitar nenhuma questão perante o Judiciário. Ainda mais, assim, eu vejo, desculpe até a sinceridade, eu vejo um certo oportunismo nesse tipo de medida, né? Se for necessário
colocar em liberdade parte da população carcerária por conta dessa epidemia, isso tem que ser uma decisão progressiva, quando as questões começarem a surgir e se mostrarem necessárias, né? Quando avaliando quais são lá as pessoas que eventualmente podem ser colocadas em liberdade. Não existe no presente momento nenhuma necessidade de uma medida geral dessa espécie. Até porque abrir as portas das prisões vai colocar a população brasileira em situação de vulnerabilidade, vai gerar uma situação grave de insegurança pública. Então, essas questões têm que ser decididas pelo Executivo. Eu vi essa iniciativa lá do um instituto, nem sei o nome do instituto direito, mais como uma iniciativa midiática, acho que até uma coisa assim, com todo respeito, um tanto quanto irresponsável, porque o Executivo está cuidando disso. Não tem por que levar essa precipitação da questão perante o Poder Judiciário. Diga, Augusto Nunes. A quais órgãos ou a qual órgão do governo devem recorrer às vítimas dos aumentos abusivos de preços? Porque estão cobrando quanto a preços relativos aos produtos que se usa, as mercadorias que se usam para a prevenção da pandemia. Bem, existe uma série de atenções dentro do governo, vários órgãos cuidando desse assunto. Nós temos o Ministério da Economia, as mãos aí do ministro Paulo Guedes, que está tomando uma série de medidas para reativar a economia, para evitar que haja problemas. Existe toda uma preocupação também em garantir que a produção se mantenha, para que os serviços e produtos fiquem disponíveis sem qualquer espécie de problema de continuidade. No que se refere a práticas abusivas contra o consumidor, nós temos a Secretaria Nacional do Consumidor, nós temos aqui o secretário Luciano Tim, que é uma pessoa extremamente competente e que está conversando com todo mundo do setor privado, buscando aí soluções conciliatórias e consensuais em relação a esses temas. Por exemplo, esses dias a Senacom editou uma recomendação às empresas aéreas para que remarcação de viagens aéreas por conta do coronavírus, o consumidor possa fazer sem pagamento de multas, né, que algumas companhias estavam exigindo. Também recomendando que o consumidor prefira a remarcação ao reembolso, que as companhias aéreas estão sofrendo, né, um momento de instabilidade nas suas receitas. Se elas forem também obrigadas a reembolsar os consumidores, vai levar a uma quebradeira geral. Então, o que nós achamos mais prudente, mais correto nesse momento, é que o consumidor busque a remarcação, mas também que ele não seja obrigado a arcar com pagamento de multa. Em relação a preços abusivos, a mesma questão, né? Eu até falei hoje com o secretário sobre esses problemas, ele já está tratando dessas questões, fez lá, inclusive, abriu um canal de denúncias que pode ser utilizado contra esse tipo de situação, e isso vai ser trabalhado caso a caso. Eu acho que o momento que não pode ser um momento de oportunismo, é um momento que deve ser um momento de união. Eu tenho certeza que o Brasil vai sair dessa epidemia mais forte até, isso vai suscitar a união em relação às pessoas. Nós vamos perceber até que algumas coisas que nós estávamos talvez tratando de uma maneira pequena, né, algumas políticas públicas, algumas discussões, que nós devíamos ter ultrapassado isso há muito tempo e que estamos perdendo tempo com isso. Talvez essa crise, entre aspas, né, favoreça essa percepção de que nós temos que trabalhar para ter um país mais forte economicamente, um país com um sistema de justiça mais sólido, com um sistema legal mais eficiente, para que nós possamos enfrentar essas situações com menor vulnerabilidade. Ministro, eu queria a avaliação do senhor. O senhor acha que seria conveniente, por exemplo, estabelecer um fórum permanente de interlocução com os governadores nesse momento? Olha, o presidente ele autorizou a criação de um gabinete de crise entre aqui os ministérios, certo? Isso é importante para a sinergia entre os ministérios. Existem vários temas que afetam um ou outro ministério, são pontos comuns, né? Não adianta, por exemplo, a questão das aéreas está sendo tratada também pelo Ministério dos Transportes, pelo Ministério da Economia, mas envolve também a questão aí do consumidor. Isso é importante para que nós possamos ter soluções rápidas
para esses desafios. Em relação aos governadores, o diálogo dos governadores com o governo federal, ele é sempre aberto. Por exemplo, ontem houve a informação sobre essas fugas havidas lá no estado de São Paulo, por decisão da administração penitenciária, né, de proibir suspender as saídas. Nós estamos em permanente contato para saber o que está acontecendo, no que a gente pode ajudar. Eu acho que a decisão foi correta de suspender lá as saidinhas, ninguém faz nenhum juízo de censura. Então nós estamos todos trabalhando juntos, né? Se às vezes tem algum problema de um diálogo mais intenso entre um ou outro, as áreas técnicas, as áreas subordinadas estão conversando intensamente, afinal de contas, nós todos estamos no mesmo barco. Mas o presidente Jair Bolsonaro sempre está aberto, sempre esteve aberto aí ao diálogo com os governadores, isso é em prol do país, né? Perfeito. Zé Maria Trindade, a última pergunta para o ministro. Ministro, eu concordo com o senhor, haverá lições, né, deste momento triste para a humanidade. Acho que é um grande teste aí sobre a convivência humana, né, e as dificuldades, mas eu acho o seguinte, que eu vejo alguns pontos. Primeiro, a educação à distância, né? Houve falhas nesse sentido, a gente viu que precisa estar lá na frente e que todas as escolas teriam que ter pelo menos um dia, né, de educação à distância. O plenário virtual da Câmara dos Deputados, que é uma grande novidade, a lei de restrição que nós comentamos, né? E sobretudo, uma convivência maior. E, pela primeira vez, se discutiu o direito individual não pode ser superior ao direito coletivo. Eu não sei se o senhor comentaria as decisões de outros poderes, como, por exemplo, o plenário virtual da Câmara, mas exatamente dessas lições. Quer dizer, o mundo vai voltar diferente desta crise aí do coronavírus, não? Existe um velho ditado latino, né, cuja tradução é a saúde pública ou a salvação pública é o bem supremo, e, no fundo, esse cenário é um cenário novo, desafiante, mas nós já tivemos situações semelhantes no passado e nós sempre sobrevivemos, né? Não estou dizendo aqui no Brasil, todos nós, essa epidemia, embora ela nos traga apreensão, não gera nenhum motivo para pânico. Eu tenho certeza que o mundo todo, e o Brasil em particular, vai superar esse desafio com tranquilidade. Nós temos um sistema, né, legal, jurídico, constitucional, de liberdades individuais, de democracia, que são valores fundamentais. Evidentemente, num cenário como esse, algumas restrições são cabíveis, especialmente a questão da liberdade individual, né, jamais é a questão da democracia, isso nos coloca em disputa. Mas as pessoas compreendem. Eu tenho certeza que essa portaria que nós editamos hoje, o ministro da Saúde e o ministro da Justiça, é algo que vai ser utilizado muito pouco, porque a população brasileira vai perceber a necessidade. Nós conversamos com todo mundo, com todas as pessoas, e todos têm uma percepção de que é necessário realmente nós tomarmos medidas para evitar a propagação desse vírus, dessa epidemia. Então, talvez uma dimensão um pouco diferente, talvez com alguma nuance nova, mas não são desafios, não é um desafio diferente, ou o maior desafio que nós já enfrentamos. Nós já tivemos problemas no passado que foram superados com união, com diálogo, com calma, especialmente. Não existe aí um problema que seja insuperável dentro de uma democracia, e desde que haja a nossa vontade de superar essa questão. Augusto Nunes, passo a palavra para você, já no encerramento aqui, para a gente ir se despedindo do ministro. Rapidamente. Ministro, eu queria saber quais precauções o senhor adotou pessoalmente para reduzir o risco de contaminação e quais as medidas que o senhor tomou, se foram tomadas medidas assim, especificamente no âmbito do ministério que o senhor comanda. Bem, nós, desde o início desse agravamento, e acho que foi a percepção da gravidade do problema foi algo progressivo aqui dentro do Brasil, né? O que nós autorizamos foi algumas cuidados aqui em relação
aos funcionários, cuidados principalmente de higiene, é fundamental a higiene pessoal, as pessoas lavarem as mãos com sabão, o tal do álcool gel, 70%, medidas dessa espécie, evitar tocar no rosto, essas situações, evitar os cumprimentos, nós somos um povo muito caloroso, né? Evitar aqueles cumprimentos, beijinho, aperto de mão, essas coisas. Autorizamos também aqui teletrabalho para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que estão nesse grupo de risco, e pessoas que têm necessidade de cuidar, residem com idosos, com essa idade também, para a gente evitar a propagação. Mas veja, tudo isso tem uma dinâmica, então tudo isso é através aí de uma atuação progressiva. Se nós percebemos que forem necessárias medidas mais rigorosas, elas vão ser tomadas porque elas têm uma dinâmica. Do ponto de vista pessoal, eu vou muito indagado, fez o exame, não fez o exame e tal. Eu não estive na comitiva presencial para os Estados Unidos, né? Até poderia estar, seria ótimo, mas eu acabei não indo, porque eu tinha uma outra viagem aos Estados Unidos na mesma época. Eu não tive o contato, até onde eu sei, com nenhuma pessoa infectada, né? Tive contato com o presidente testou negativo, e eu não tenho nenhum sintoma. Então, eu estou seguindo rigorosamente o protocolo médico, porque diz que a gente também não pode vulgarizar esse teste do coronavírus, até porque ele não está disponível universalmente. Isso tudo tem um custo, e você faz o teste desnecessariamente, você eventualmente está privando alguém que tenha que fazer da possibilidade de fazer esse teste. Então, me foi orientado, né, que eu não preenchi o protocolo para fazer o teste, eu não insisti, achei que não tinha aí necessidade. Né? Eu, particularmente, né, não creio que eu esteja infectado, mas se essa dinâmica mudar, evidentemente eu vou procurar um médico, vou procurar fazer o teste. Por hora, sigo aqui 100%. Ministro Sérgio Moro, da Segurança Pública e da Justiça, mais uma vez agradeço a gentileza de ter atendido aqui a Jovem Pan. Uma ótima noite. Uma ótima noite. Boa noite aos ouvintes. Boa sorte a todos. Nós certamente vamos aí superar essas questões. As pessoas têm que ficar muito tranquilas em relação a isso, mas não podem ficar descuidadas, né? Cautela é importante, sem qualquer aí necessidade de entrar em pânico ou fazer qualquer coisa exagerada. Então, uma boa noite. Muito obrigado, ministro.